Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, me sinto honrada, principalmente num simpósio de encontro de duas especialidades de grande importância para a saúde da mulher. Me coube falar, então, da insuficiência ovariana prematura e seus riscos cardiovasculares. Eu peço licença aos especialistas, porque essa é uma plateia eclética, então eu vou falar alguns conceitos que para vocês já são bem definidos, mas temos estudantes e especialidades cardiológicas aqui. Então, o que seria insuficiência ovariana primária? Conceitualmente, é uma depressão, uma disfunção de folículos ovarianos com amenorreia antes dos 40 anos de idade. É chamada de menopausa prematura ou insuficiência ovariana prematura, e a sua incidência chega a 1 a 250 mil mulheres aos 35 anos e 1 a cada 100 mulheres aos 40 anos, um total de 1% das mulheres da população geral. As causas são as mais variadas possíveis, desde doenças cromossômicas, cromossomopatias como a síndrome de Turner, as endocrinopatias como o hipoadrenalismo, hipopara e doenças infiltrativas que acometem o ovário, doenças infecciosas e doenças autoimunes, em que existe 4% de anticorpos anti-ovário e adrenal, e não podemos esquecer de falar da quimio e radioterapia complicando a função ovariana. As consequências são as mesmas da menopausa natural. Então, a presença dos fogachos, ressecamento vaginal, perda da libido, efeitos psicológicos como depressão, insônia, alterando muito a qualidade de vida da mulher, a perda da massa óssea, osteoporose, mas nos coube falar, então, do aumento da mortalidade cardiovascular. Sabemos, então, que as doenças cardiovasculares são o líder na morte de mulheres em todo o mundo, acima até de câncer, doenças pulmonares e diabetes. E nessas doenças cardiovasculares, lideram, então, o infarto e o AVC como principal mortalidade nas mulheres. Este aqui é um slide que mostra a incidência do infarto por idade e sexo no follow-up de 26 anos no estudo de Framingham, em que a gente vê que a incidência aumenta com a idade em ambos os sexos, porém ocorre mais tardiamente na mulher, principalmente após a menopausa. Quando formos olhar os fatores de risco cardiovasculares, aqueles tradicionais como hiperlipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo, etc., eles têm um impacto maior na mulher e não podemos esquecer de falar da menopausa com suas consequências metabólicas. Mas nós temos também os fatores de riscos próprios das mulheres, aqueles fatores de riscos emergentes que são de grande importância quando nós vamos avaliar a mulher. Então, desde aquelas complicações gestacionais como diabetes e hipertensão, e aí entra a menopausa precoce, em que há um aumento de risco de cardiopatias isquêmicas em 4,5 vezes em relação às mulheres que entram na menopausa mais tardiamente. Então, tanto que nos estudos, nos grandes artigos internacionais de cardiologia, esses fatores de riscos específicos das mulheres já entram como estratificadores de riscos cardiovasculares. Então, daí entra a menopausa precoce, da insuficiência ovariana prematura, e a menopausa cirúrgica no meio da menopausa como fator de risco específico da mulher. E o que acontece no estrógeno sistemicamente? Nós sabemos que o estrógeno tem efeitos positivos em relação à qualidade de vida da mulher e, especificamente no sistema cardiovascular, ele atua como um protetor do endotélio, como a vasodilatação das artérias e uma cardio- e neuroproteção. Falando especificamente da insuficiência ovariana prematura, esse é um resumo esquemático das consequências tardias que acontecem com a privação estrogênica. Então, além daqueles outros efeitos sistêmicos, ela atua levando a uma disfunção endotelial, um aumento de triglicérides, LDL colesterol e uma redução do efeito protetor do HDL colesterol, aumentando assim a mortalidade e aumentando o risco de morte prematura nessas mulheres. Então, parece que na deficiência estrogênica, o pivô da história aí seria a disfunção endotelial e suas consequências em artérias coronárias, cerebrais e as artérias periféricas, aumentando assim esse risco de mortalidade cardiovascular.
Esse slide aqui talvez resuma tudo o que a gente tem aqui falar em relação à insuficiência ovariana prematura. Existe, então, naquelas doenças que acontece a privação hormonal na idade reprodutiva, como a síndrome do ovário policístico e a insuficiência ovariana prematura, assim como na menopausa, em que acontece uma exaustão da função ovariana, existe como denominador comum uma redução estrogênica e daquelas proteínas que se ligam aos hormônios sexuais, e existe um aumento dos androgênios. Então, essa hiperandrogenemia leva a uma hiperinsulinemia compensatória e uma resistência à insulina. E isso leva a um ciclo vicioso. E o que seria essa resistência à insulina? Aqueles receptores de membrana não respondem à presença da insulina ali e haveria uma hiperinsulinemia. E com essa insulina circulante, ela tem ações pró-aterogênicas e ações pró-coagulantes, aumentando o risco de fenômenos tromboembólicos e aumentando o risco cardiovascular. Isso levaria em várias consequências sistêmicas na mulher, além de levar a um estresse oxidativo, um estado pró-inflamatório que tem as suas consequências vasculares diretas. Existe também uma alteração na distribuição de gordura corporal, aumentando a concentração da gordura abdominal, que todos nós sabemos que tem um efeito deletério no sistema cardiovascular. Isso levaria a um aumento da leptina, uma redução da adiponectina e, com isso, diminuindo ainda mais a sensibilidade à insulina. Isso levaria, então, um aumento da insulina circulante, consequentemente, o não aproveitamento da glicose dentro das células e a probabilidade de intolerância à glicose, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e obesidade. Então, nessa situação aqui, com um estado pró-inflamatório, estresse oxidativo, o que vai acontecer em nível de endotélio? Uma disfunção endotelial, um aumento da resistência vascular periférica e uma redução da complacência do vaso, além, então, de aumentar a espessura médio-intimal de carótida, ativação do sistema renina-angiotensina, tudo isso, aumento dos peptídeos natriuréticos, tudo isso contribuindo para a hipertensão arterial. E, finalmente, a privação estrogênica em nível do sistema nervoso autônomo leva a uma redução da modulação vagal no coração e, com isso, um aumento da atividade simpático-mimética. Então, todos esses fenômenos levariam, então, a dislipidemia, obesidade, probabilidade de intolerância à glicose, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial e, claro, aumentando o risco de doenças cardiovasculares como AVC, doença coronariana e insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando, então, que a síndrome de Turner é uma cromossopatia em que existe uma redução estrogênica e que, por ser uma síndrome, ela está associada a doenças congênitas como coactação de aorta e estenose de aorta, porém existe o risco de dissecção aórtica pela presença da privação estrogênica em nível de endotélio vascular. Então, é de grande importância essas mulheres fazerem controle frequentemente para evitar complicações graves. Em relação aos artigos publicados na literatura, o que nós temos para ilustrar o que acabamos de falar? Isso é claro, é bem definido que quanto mais tardiamente a menopausa, menor o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. A cada ano de atraso na menopausa, você diminui o risco em 2%. Esse estudo aqui foi um estudo de uma revisão sistemática de meta-análise em que eles avaliaram mais de 300 mil mulheres com menopausa com menos de 45 anos e mais de 45 anos, e foi visto que existe maior risco de mortalidade por doença coronariana, doença cardiovascular e mortalidade global em mulheres com menopausa prematura. Esse outro estudo, associando também a doença da menopausa prematura, tanto cirúrgica quanto natural, um follow-up de 7 anos em quase 150 mulheres, foi visto que existe um aumento estatisticamente significativo de doença cardiovascular. Este aqui são gráficos desse artigo que eu acabei de comentar, em que a gente vê claramente que tanto a menopausa, em laranjado, a menopausa cirúrgica, quanto a menopausa natural prematura e a menopausa natural aos 50 anos, a gente vê que existe um risco de incidência cumulativa de hipertensão, hiperlipidemia e diabetes tipo 2, ilustrando o que acabamos de falar.
Esse outro é um artigo de meta-análise de estudos observacionais prospectivos, que ele mostra, um estudo chinês, que ele mostra que há uma meta-análise de estudos observacionais que mais ou menos 150 mulheres foram avaliadas e que houve um aumento de 18% no risco de mortalidade por todas as causas. Esse outro estudo é um braço do MESA, que é um estudo do estudo de aterosclerose em raças variadas, que ele mostra que a menopausa precoce é um predidor de doença coronariana futura e AVC. E quando ajustado para idade, etnia e fatores de risco clássicos, esse risco de doença coronariana e AVC permaneceu aumentado. Bom, então vemos claramente que a perda prematura de estrogênio endógeno aumenta o risco cardiovascular. E qual que é a mensagem que a gente deixa para aqueles especialistas, né, os ginecos e os cardiologistas? Devemos, então, atuar no aconselhamento de mudança de estilo de vida, como quitar o tabagismo, otimizar o peso através de dieta, atividade física regular e um monitoramento da pressão arterial e do perfil lipídico dessas mulheres. E em relação à terapia hormonal, quais seriam os efeitos benéficos no tratamento preventivo de doenças cardiovasculares na insuficiência ovariana prematura? O que nós vemos em estudos, como esse aqui, por exemplo, que mostra que aquelas mulheres jovens com hipogonadismo, que fizeram o uso da terapia hormonal, houve um efeito positivo em redução da espessura média intimal, além de aumentar o HDL colesterol, que teria o seu efeito protetor no sistema cardiovascular, e de reduzir a glicemia, sugerindo que a reposição estrogênica tem uma ação cardioprotetora nessas mulheres jovens. E esse estudo que eu já comentei anteriormente, que é esse estudo chinês, o que eles viram? Que aquelas mulheres que fizeram a terapia hormonal, houve uma redução de risco de mortalidade por todas as causas nessas mulheres. Então, quais seriam as orientações das sociedades mundiais em relação ao tratamento dessas mulheres? O estudo europeu, o que ele fala? São opiniões de especialistas, né, são consensos de especialistas. Eles colocam que, como nós já comentamos, as mulheres com insuficiência ovariana prematura têm risco aumentado de doença cardiovascular e devem ser advertidas para os fatores de riscos que podem ser modificados, como mudança de estilo de vida, tabagismo, atividade física, peso e etc. E que todas as mulheres com diagnóstico de síndrome de Turner devem ser avaliadas por cardiologistas com expertise em cardiopatias congênitas. E em relação à terapia hormonal, apesar da ausência de dados de desfecho prolongado, a terapia hormonal com início precoce é fortemente recomendada em mulheres com insuficiência ovariana prematura para controles de riscos futuros de doença cardiovascular, devendo ser mantida pelo menos até a idade média de menopausa natural. Em relação aos consensos americanos, o que eles recomendam em relação à insuficiência ovariana prematura? Que a terapia hormonal ela é indicada para reduzir o risco de osteoporose, doença cardiovascular, atrofia urogenital, além de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. E, finalmente, qual é o posicionamento da Febrasgo? É que, em caso de deficiência estrogênica de mulheres adultas, a reposição estrogênica, independente da via, deve ser realizada. E lembrando que aquelas mulheres que ainda têm útero devem se associar os progestagênicos. Em relação, no caso de hiperestrogenemismo secundário a situações reversíveis, a reposição tanto de estrógeno quanto progestógeno deve ser feita concomitante ao tratamento específico até que haja o restabelecimento da função ovariana. Quais as conclusões, então, que a gente chega dessa exposição? Primeiro é claro que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade nas mulheres e que as evidências de eventos ginecológicos e obstétricos na idade reprodutiva são importantes marcadores de risco cardiovascular no futuro e, dentre elas, a insuficiência ovariana prematura, sendo importante na estratificação de risco destas mulheres. E, finalmente, a avaliação desses riscos cardiovasculares específicos da mulher tem grande importância para se estabelecer estratégias preventivas e terapêuticas precoces. Muito obrigada.